Sejam muito bem-vindos à Casa de São Francisco de Assis, nosso querido Celi, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O meu nome é Tayane, faço parte da equipe de palestrantes, trabalhadores da casa, e é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, conversando com vocês, para podermos estudarmos, refletirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras do codificador Allan Kardec. E que maravilha podermos nos encontrarmos pelos canais do Celi, pelas páginas das redes sociais, pelo YouTube, podermos estar assistindo uma palestra, um estudo, estarmos nas nossas casas vibrando positivamente, orando neste período onde não podemos ir até o Celi, porque precisamos respeitar o isolamento social, mas também precisamos manter a energia de luz, a energia de paz dentro dos nossos lares. E nós sempre aconselhamos aos irmãos praticarem o Evangelho no lar, escolherem um dia da semana e um horário que possam sempre repetir os mesmos, abrirem o Evangelho aleatoriamente e estudarem a lição que ali encontrarem. Podem fazer isso com um familiar ou sozinhos com um animalzinho, uma plantinha, colocarem um copo de água para que seja fluidificada pela espiritualidade como um remédio para ser consumido depois e discutirem, refletirem esses ensinamentos e principalmente levarem em prática, colocarem em prática nas suas vidas, como uma lição mesmo recebida do nosso Mestre Jesus. É muito importante nesse período que a Terra está passando, praticarmos o Evangelho nos nossos lares, ouvirmos palestras, vibrarmos positivamente. Hoje nós ligamos a TV e nos deparamos com muitas notícias tristes, ou até mesmo conversamos com pessoas que conhecemos e ficamos sabendo de notícias desagradáveis. E é importante que tenhamos o compromisso de mudar a vibração que essas notícias trazem, sempre nos ligando com a espiritualidade maior através da oração e através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os misericordiosos. Mais precisamente, nós vamos estar falando sobre o título Não julgueis para não serdes julgados. E automaticamente eu já me dirijo a vocês dizendo que não levem ao pé da letra esta frase. Não julgueis para não serdes julgados. Por quê? Porque nós precisamos interpretar o que Jesus queria dizer com isso naquela época. O julgamento é inato ao homem. É inata a capacidade de fazer julgamentos. Isso vem conosco desde o homem primitivo. O julgar, o escolher, o distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o positivo e negativismo, até mesmo para sobreviver. Nós precisamos fazer essas escolhas. O que nós não sabemos ainda é como julgar. Nós precisamos aprender a julgar e não condenar. Por que Jesus então nos recomendou isso? Por que não julgar para não sermos julgados? Vamos entender o que Jesus queria dizer com isso. Porque nós somos imperfeitos ainda. Pela nossa inferioridade, nós não sabemos julgar.
Nós não sabemos analisar as nossas atitudes e as atitudes das outras pessoas com imparcialidade. Nós julgamos, mas não com a mesma medida. Nós temos a tendência a julgar os outros de uma forma muito mais rígida, com muito mais severidade do que nós julgamos a nós mesmos. Na verdade, Jesus já nos ensinou, né, que o julgamento ele só poderia ser exercido por quem tivesse autoridade moral para julgar. Olha o tamanho do compromisso. E Jesus, que foi o nosso maior exemplo de moral e conduta de todos os tempos, tinha autoridade para julgar. Mas quando ele esteve aqui entre nós, na terra, ele não exerceu essa autoridade. Na verdade, ele nos trouxe a grande lição de que julgar não é condenar. E aí eu posso lembrar vocês de um episódio que é bem conhecido, se não por todos nós, pela maioria, que é o episódio da mulher adúltera. Jesus estava ajoelhado, escrevendo na terra com o próprio dedo, meditando, e chegaram os escribas e os fariseus e trouxeram uma mulher, como conta o evangelista João, e disseram: Jesus, esta mulher foi flagrada em adultério. E Moisés, nas leis dele, nos ordena para apedrejarmos, lapidarmos, está escrito no Evangelho, apedrejarmos esta mulher adúltera. O que tu nos diz sobre isso? Eles tentando Jesus para que pudessem ter um motivo para condená-lo depois. Jesus ficou quieto ali, desenhando na terra com um dedo dele, até que então, de tanto ser tentado, tanto ser questionado, ele levantou, olhou para aqueles homens e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Os homens silenciaram, refletiram e foram indo embora, um por um, pois todos sabiam lá no seu íntimo que tinham pecados e não tinham autoridade para apedrejar aquela mulher. Ficando somente Jesus e a mulher naquele local. Foi quando então Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, onde é que estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela olhou para Jesus e disse: não, Senhor, eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. Jesus nos dá a postura certa em relação ao julgamento. Ide e no futuro não cometeis mais algum erro. Jesus nos esclarece a finalidade, a verdadeira finalidade do julgamento, o saber julgar, que é avaliar o que a pessoa fez para corrigir, não condenar, dando novas oportunidades àqueles que acreditamos que erraram. O errar, lembrando que o errar é muito relativo, né? Muitas vezes nós acreditamos que uma pessoa agiu erradamente, mas sem termos dialogado com essa pessoa, sem entendermos os reais motivos do que ela fez, nós não podemos julgar. Julgar, sim, mas com indulgência, sempre procurando ver
o lado bom das pessoas, sempre olhando tudo de bom que aquela pessoa traz na nossa vida, com peso maior do que os seus erros. E nas nossas casas, nos nossos trabalhos, trazendo para os dias de hoje, nós precisamos desenvolver relações saudáveis, pautadas no perdão, na compaixão, na indulgência com aqueles que convivem conosco. Nas nossas casas, se alguém erra conosco, né, sejam essas casas as pessoas que convivem conosco fisicamente ou agora virtualmente, os nossos familiares que nós temos contato até mesmo virtualmente, né? Uma pessoa erra conosco, nós não devemos de imediato condenar essa pessoa. Nós não devemos dar uma sentença para essa pessoa. Nós devemos procurar um momento oportuno para o diálogo, mostrar para essa pessoa tudo o que ela nos ocasionou. Muitas vezes nós apontamos a atitude da pessoa, mas não conseguimos demonstrar para ela aquilo que ela nos ocasionou com essa atitude, os sentimentos que ela nos ocasionou. Precisamos achar o momento oportuno para conseguir dialogar, pois dessa forma estaremos fazendo com que essa pessoa reflita e não torne a fazer isso novamente. Ou quem sabe fazendo com que essa pessoa possa se esclarecer para nós, nos explicar por que teve aquela atitude. Muitas vezes nós ocasionamos as atitudes das pessoas. Tudo é ação e reação. E acabamos nos colocando em posição de vítima. E esquecemos aquilo que fez com que essa pessoa reagisse de determinada forma. Nunca acusar, sempre dialogar, sempre ter indulgência para com as pessoas que convivem conosco. E no trabalho, da mesma forma, muitas vezes nós saímos de casa conturbados, com problemas, chegamos no trabalho e descarregamos em algum colega. Ou vice-versa, um colega chega de casa não muito bem e descarrega os problemas em cima de nós, que estamos ali convivendo com ele diariamente. Novamente, buscamos aquele momento oportuno para conversarmos, dialogarmos, entendermos o que aconteceu, apararmos as arestas. É tão ruim convivermos com pessoas não nos sentindo à vontade, né? Nos sentindo mal, angustiados, guardando alguma mágoa, pisando em ovos, como conhecemos, popularmente falamos, né? Pisando em ovos, não nos sentindo à vontade. Então o diálogo é muito importante, antes de nós sairmos julgando e antes ainda de nós sairmos falando dessa pessoa aí fora. Além de julgarmos, falando dela para outras pessoas, sem darmos a oportunidade do diálogo. E trazendo mais ainda para os dias de hoje, o julgamento versus os sentimentos inferiores. Quando nós julgamos, e isso gera sentimentos ruins dentro de nós, como a inveja, os ciúmes, o rancor. Temos a atitude imediata de julgar e esses sentimentos vêm à tona. Principalmente nas redes sociais, né, que está cada vez mais presente nas nossas vidas. Muitos de nós acordamos de manhã,
Não respiramos fundo, não espreguiçamos o corpo, não olhamos para a rua para ver o sol, para ver a chuva. Automaticamente pegamos o nosso celular e já vamos para as redes sociais, erradamente. E aí já começamos a olhar a vida de uma pessoa, a vida de outra pessoa, aquilo que está sendo compartilhado. Muitas vezes julgamos aquele irmão que posta fotos de uma viagem, indagamos, será que ele teve dinheiro para fazer essa viagem, de que forma foi viajar? Não nos diz respeito. Precisamos treinar a nossa mente para mudar automaticamente esse tipo de pensamento. Somos humanos, podemos sim pensar errado, mas temos que treinar o nosso pensamento para pensar corretamente. Se essa pessoa está viajando, está passeando, está compartilhando conosco a sua viagem, que maravilha! Se aquele outro irmão está fazendo um selfie, mostrando o seu rosto, sorrindo, se ele está feliz, se ele não está, não nos diz respeito. Essa pessoa está demonstrando estar feliz, está compartilhando, está se sentindo bem, está com a sua autoestima elevada. Que maravilha! É isso que eu devo pensar em relação ao meu irmão. Uma pessoa compartilha uma foto de exercício físico. Que ótimo! Ao invés de eu julgar esse meu irmão que está mostrando, que está fazendo exercício físico, que está mostrando que está com um corpo bonito, quem sabe eu não sigo o exemplo desse irmão? Quem sabe eu não vou fazer uma atividade física ou ficar tão bem quanto esse irmão? Vou ter mais saúde, vou aumentar minha autoestima, vou ficar feliz porque aquele meu irmão ali está bem. Vamos nos inspirar nas imagens, nas pessoas. Vamos nos inspirar naquilo que chega até nós. Tudo que for positivo. Vamos treinar, vamos mudar o nosso pensamento. É nossa responsabilidade vibrar positivamente, pensar positivamente, porque todas as vezes que nós olhamos para uma pessoa e julgamos essa pessoa, nós estamos emitindo uma energia para essa pessoa. E de nada adianta nós dizermos que não fizemos mal para ninguém, que não batemos em alguém, não roubamos, não matamos. Se a gente vai para uma rede social e julga as pessoas que ali estão, critica, condena, todas essas atitudes fazem com que a gente gere energias ruins para as pessoas. E isso é fazer o mal para o próximo. Então, meus irmãos, fica o convite para treinarmos o nosso pensamento, treinarmos as nossas atitudes diariamente, para que possamos nos aprimorarmos moralmente e intelectualmente. Agradeço imensamente a atenção daqueles que chegaram até esse momento do vídeo. Sintam-se abraçados pelo nosso querido Celi e até logo.